Beleza, vamos lá. Vamos para Ageu, mais uma vez. Capítulo 2, a gente vai ler. Tá bom, Paulão, fica tranquilo. Tem criança pequena, né? Calma, né? Ageu, a gente vai ler do capítulo 2, a gente vai ler do verso 10 ao verso 23. Todo mundo encontrou? Tem gente ainda mexendo. Antes de a gente ler, mais uma vez a pergunta: quantos leram os 10 vezes? Alguém conseguiu nesses dias terminar as 10 vezes da leitura do livro? Bom, espero que pelo menos a gente tenha acendido uma fagulha nessa história, né? Tentado mostrar para vocês o quanto que vale a pena a gente ler, a gente buscar, né? A gente realmente se dedicar na leitura do Senhor, na busca, né, da oração, né? Esses dias é para a gente, talvez, um início de muita coisa que pode ser feito na nossa vida. Deus pode operar muitas coisas, mas a partir do momento também que a gente se coloca, que a gente se dispõe a buscá-lo, né, com integridade, com coração e com compromisso. Bom, vamos lá. Ageu, capítulo 2, verso 10 ao 23. Vamos fazer uma leitura que nem a gente fez aquele dia? Começa aqui comigo, daí para o Christian, faz assim, depois o Fernando, depois o Gilmar, tá bom? Começa comigo, 2 versículos cada um. Verso 10. Ao 24º dia do mês nono, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na hora do seu deste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou a Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha a um lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai-me, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas, desde esses dias, vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei as forças do reino das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e seus cavaleiros cairão, uma pela estrada do outro. Mas, quando isso acontecer, diz o Senhor dos Exércitos, você dará você, meu servo Zorobabel, filho de Salatiel, diz o Senhor, e você vai ser tão importante para mim quanto o anel com que um rei contra uma seus decretos, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, mais uma vez, Pai, por esse tempo de restauração,
Um tempo onde o Senhor tem tocado, o Senhor tem falado, nos ensinado, mostrado a Tua luz, a Tua palavra, o Teu caminho. Obrigado, Pai, pela verdade contida no Evangelho, que é capaz de salvar a nossa vida, de nos transformar, de nos santificar. Que seja uma noite de santificação, na luz da Tua palavra, na luz da Tua presença. Ensina-nos, fala conosco, usa a minha vida, Pai, além das minhas possibilidades, Pai, para que o Teu toque, para que a Tua graça, para que o Teu nome seja louvado, seja engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. Agora abre comigo em Atos, capítulo 3, verso 19 e verso 21. Segura aí, né? Claro, o livro de Ageu, não desmarca aí, fica aí com o dedo no livro. Depois a gente vai voltar. Mas agora abre lá, Atos 3, verso 19 ao verso 21. Atos, capítulo 3, verso 19 ao verso 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. O texto de Atos aqui traz uma promessa linda de Deus a seu povo. Qual que é? Dá uma olhada aí e me fala. Há uma promessa maravilhosa do Senhor para o povo de Deus nesses versículos. Me fala qual que é. Tempos de refrigério, tempos de restauração. Onde que está? O 20 que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, ou seja, desde lá de trás, Jeremias, ele já falou que haveria essa restauração, que já haveria esse tempo de refrigério, de paz. Muito bem. Do agir de Deus. Exatamente. Essa é a promessa de Deus. O texto aqui de Atos fala sobre, né, o vir, né, da presença de Deus, aqui viria da presença de Deus, né, da presença do Senhor, tempo de refrigério. Oi? Calma. Calma. Né? Aqui é a promessa, né? Estamos aqui falando qual a promessa. Qual que é a promessa? Né? Essa vinda de um tempo de refrigério da presença do Senhor. Da presença do Senhor proveria, né, um tempo de refrigério, né? E haveria, aí aqui uma questão, aí já está num tempo ainda futuro, né? Haverá tempos da restauração de todas as coisas, né? Isso é ainda uma promessa ainda a se cumprir, né? Essa restauração de todas as coisas, né? Isso ainda é uma promessa ainda, né, ainda por vir. Mas aqui então a gente vê um texto maravilhoso, né? Repara aqui como a obra de Deus se relaciona com essa questão tempo, né? Como a gente tem falado aqui esses dias, né? Você viu aí, da presença do Senhor venham tempos de refrigério, né? A obra do Senhor, o mover do Senhor, inclusive as promessas do Senhor, elas sempre se relacionam com essa questão tempo, né? Hoje a gente vai a gente vai finalizar esta série de estudo de Ageu. Hoje a gente termina Ageu, sobre o tempo de Deus, sobre esse tempo de restauração, né? Mas antes, a gente precisa caminhar ainda por algumas questões que o livro levanta, algumas questões que o profeta levanta nesse tempo de restauração, né? Se nós vivemos um tempo de restauração, se nós vivemos um processo, né, onde Deus está reconstruindo muita coisa na nossa vida, né, com certeza aqui tem algumas coisas, algumas preciosidades que a gente precisa estar atento, que fazem parte fundamental desse processo de Deus. Amém? Bom, vamos voltar lá para Ageu. Depois eu vou voltar para Atos, tá? Não se preocupa. Tá bom, Janaína? Tá. Atos, vamos para capítulo 2. Alguém lê para mim do verso 10 ao verso 14. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar o pão ou no cozinhado,
ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim está a nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferece, tudo é imundo. Bom, novamente a gente vê aqui Deus, né, através da vida do profeta Ageu, questionando o seu povo, né? Ao longo de todo o livro, a gente já viu isso bastante, ao longo de toda a carta, Deus sempre trabalha com o povo, e ele começa a trabalhar, né, trabalhando no povo por meio de questionamentos. Ele levanta questionamentos no povo. Ele faz com que o povo considere, a gente já viu isso, muita coisa, ele faz com que o povo analise muita coisa, ele faz com que o povo perceba muita coisa. Aqui, novamente, então, Deus aqui questionando o povo sobre algo. Você consegue me dizer sobre o que Deus está questionando o povo aqui? Sobre santificação. Onde que você consegue ver isso? Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Então ele está perguntando aqui, se aquilo que é santo encostar em alguma outra coisa que não seja santa, vai permanecer santificado? É isso que ele quer dizer aqui. Com certeza. Então Deus está aí questionando o povo sobre esse assunto, sobre santificação, sobre santidade, né? A gente vê aí, como a Bíblia citou, verso 12, Deus está perguntando para o povo, né? E ele faz a seguinte pergunta: se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Qual que é a resposta que dão aí? Não. Eles responderam não. Responderam os sacerdotes não. Depois Deus perguntou de novo, no verso 13: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Aí Deus está questionando de novo. Aí agora a resposta é, responder o quê? Ficará imunda. Então Deus, você vê, Deus está falando com o povo, Deus está perguntando, né? Deus está questionando o povo, né? Deus está fazendo uma série de perguntas para o povo com respeito a essas questões, né? De estar santo, santificado, ou puro ou impuro. Deus está questionando o povo, né, com questões aqui sobre santificação, sobre purificação e tudo mais. Uma breve explicação aqui para a gente entender. Naquela época, né, você pode ver isso ao longo de toda a Bíblia, principalmente do Velho Testamento. Naquela época o povo judeu ele tinha uma série, inúmeros, né, rituais de purificação, principalmente relacionados aos sacrifícios, né, do templo, antes do templo até do tabernáculo, tal, tinha que lavar a mão, tinha que tirar os sapatos, tal. Você vê até isso em Jesus, né, quando Jesus está lá com os discípulos e está com Maria lá, quando ele tem aquele episódio que ele transforma a água em vinho, que eles vão lá, eles têm as águas, as talhas de purificação, tal. Isso era parte, né, do contexto da época, parte de uma série de rituais que os judeus praticavam e tudo mais. E aqui Deus está fazendo um questionamento em cima desses rituais deles, né? E aí Deus, na verdade, pergunta aqui: o simples fato de tocar em algo considerado na palavra de Deus imundo, o indivíduo ou o utensílio se torna contaminado ou imundo? Deus pergunta isso para eles. Deus está perguntando para eles: se eu pegar algo, né, o simples fato de eu tocar em algo imundo, sujo, impuro, eu ou aquele utensílio, ao tocar naquilo, eu fico imundo? Fica imundo? Deus, aí eles responderam: fica imundo, né? Esse Deus está fazendo um questionamento a respeito disso. Então aí olha só, Deus questionou seu povo e a conclusão foi a seguinte: o fato de algo simplesmente tocar em algo santo, isso fica santificado? Resposta: não. Se eu pegar algo sujo e tocar em algo santo, aquilo que está sujo fica santificado? Não. Se eu pegar algo santo, puro, e tocar em algo sujo, aquilo fica sujo? Sim.
Vamos tentar exemplificar isso para vocês entenderem um pouco melhor. Se, por exemplo, eu estou aqui com essa camiseta está limpa, estou vestido e tal, aí eu vou lá, começo a comer um cachorro quente que nem a gente comeu ontem. Aí eu dou aquela mordida, aquela mordidona, aí voa uma salsicha com ketchup, com molho, tudo, e essa camisa fica suja. Eu sujo toda essa camisa. Aí se eu pegar essa camisa suja e pegar uma outra camisa limpa e tocar nela, essa camisa vai ficar limpa? Essa camisa fica... Pelo simples fato de eu tocar essa camisa suja numa camisa limpa, ela vai ficar limpa? Hã? Não. Agora, se eu pegar uma camisa limpa, não tem nada, e eu pegar uma outra camisa cheia de molho de tomate, suja, e encostar nessa camisa limpa, a camisa limpa fica suja? Estão entendendo? Deus está fazendo esse questionamento para o povo. É simples. É que se você pegar os elementos culturais aqui que você pega, ele fica um pouco mais difícil, mas na verdade a questão é muito simples. Se você pegar algo limpo, puro, e toca em algo impuro, aquilo fica impuro. Se você pega algo impuro e toca em algo puro, aquilo continua impuro, não vai ficar limpo. Deu para entender? Deus está questionando isso para o povo. Então Deus vai agora, olha só, presta atenção. Por que Deus vai fazer todo esse levantamento, vai fazer todo esse questionamento? Deus vai se utilizar dessas colocações para afirmar algo. Deus vai afirmar alguma coisa, que é o que mais importa. Deus ele vai ilustrar certas coisas, né? Deus sempre trabalha assim, ilustrando, né? Deus deixa para exemplificar algo, para depois ele fazer uma afirmação. Deus aqui então pega isso tudo que ele falou, né? E agora ele vai afirmar algo que aos seus olhos é importantíssimo. Verso 14, diz aí: então prosseguiu Ageu. Olha o que Deus fala para o povo. Assim é este povo, assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferece, tudo é para Deus, seu povo, naquele momento. O que era? Qual que era a palavra? O povo, gente, o povo tinha o quê? O povo tinha se contaminado. O povo tinha se sujado. O povo havia tocado uma série de coisas imundas. E pelo simples fato de tocar em várias coisas imundas, tinha se contaminado. O povo tocou em idolatria. O povo tocou em outros deuses, né? Eles começaram a servir outros deuses antes mesmo de ir para o exílio. Que a gente já falou um pouco sobre isso. O fato até de eles terem ido para o exílio foi porque Deus teve que trabalhar uma série de coisas na vida deles. Eles tinham se tornado rebeldes, eles tinham se tornado imundos aos olhos de Deus. Eles tinham se contaminado com os costumes pagãos, eles tinham feito uma série de coisas. Há textos, há relatos, por exemplo, que eles adoravam a Moloque, que era um deus pagão, e eles sacrificavam os próprios filhos. Queimavam os próprios filhos em sacrifício a esse outro deus. Para você ter uma ideia da coisa, do nível que foi. Entre outras coisas, entre outras muitas coisas. Né? Se relacionaram com uma série de relacionamentos que aos olhos de Deus era impuro. Deus tinha falado ao seu povo para não ter relacionamentos com outros povos, né? Eles foram lá, se misturaram tudo, tal. Então Deus está olhando para o seu povo naquele momento e está falando o quê? O meu povo está contaminado. O meu povo está impuro. Aos olhos de Deus, né? O povo estava passando por um processo onde ele precisava ser santificado. O povo estava sujo. O povo estava imundo. Tinha tocado em muita coisa suja e tinha ficado sujo, né? Aos olhos de Deus o povo estava imundo, né? E precisava ser santificado. E isso foi que, né, parte da razão pela qual eles foram para o exílio. Deus então agora nesse momento, o que Deus está fazendo? Deus estava naquele momento vindicando. Você sabe o que significa vindicar? Algo. Requerendo para si o que? A sua santidade. Deus, né, e seu povo, né, deve ser uma coisa que Deus sempre pediu para o seu povo, sempre, né, foi
requisito básico, né, entre o seu povo e Deus, né, nesse relacionamento entre Deus e seu povo, foi a santidade. Deus agora estava vindicando a sua santidade. Para você entender, dá uma olhada em Ezequiel. Ezequiel já tinha profetizado isso. Anos e muitos anos antes do exílio, Deus já tinha falado pela boca do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 39, verso 27. Ezequiel capítulo 39, verso 27. Alguém lê para mim, para você ver. Você entendeu o que Deus está fazendo no povo. Quando eu tornar a trazê-los dentre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e tiver indicado neles a minha santidade perante as nações. Olha só. Quando Deus traz o povo de volta, né? Ezequiel já tinha profetizado isso. Quando eu tornar a trazê-los entre os povos, Deus, né, diz aí o texto, houver ajuntado das terras dos seus inimigos e tiver vindicado neles a minha santidade. Olha só, ou seja, aquele momento de regresso, aquele momento de regressão, naquele momento onde o povo volta do exílio, é um momento onde Deus estaria vindicando no povo a sua santidade. Quando a gente olha aqui para Ageu, vê Deus questionando o seu povo sobre santidade, Deus está falando assim: onde está a minha santidade? Onde está a santidade? Porque ao olhar para vocês, eu vejo que vocês estão imundos, vocês estão sujos, vocês se contaminaram. Deus está olhando para o seu povo e está falando assim: eu quero de volta a minha santidade. É isso que Deus está falando. Ou seja, se aquele povo, se aquele momento era para o povo um tempo de restauração, algo fundamental nesse processo, para que de fato a restauração acontecesse, o povo tinha que entender que Deus precisava santificar o seu povo. Se era tempo de restauração, era tempo de santificação. Deus queria santificar o seu povo. Isso é fundamental num processo de restauração, né, se a gente está falando isso diante de Deus. Deus só vai cumprir, né, esse processo de restauração se houver em nós um processo de santificação. Deus fala aqui de santificação. Em tempos de reconstrução da vida, é fato a santificação. Se o povo de Deus se achega diante de Deus, né, e se o povo de Deus está passando por um processo onde Deus está restaurando o seu povo, fato, Deus irá santificar o seu povo. Deus vai reivindicar para si a santificação, a sua santidade. Deus quer para si um povo santo. Deus quer para si, né, um povo imaculado. Quando a gente vê isso lá no Novo Testamento, Paulo falando para a igreja, ele fala que a igreja é sem mácula, é sem mancha, é sem ruga, é perfeita. Deus vem para trazer um povo santo. Vem para buscar um povo santo. Deus vem para levar um povo santificado. Então, quando a gente olha, por exemplo, para um cenário que a gente vê aí com os nossos olhos quase todo dia, né, a gente vê e fala assim: puxa, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Não importa, porque Deus vem para buscar os que estão santificados. O seu povo é santificado. O seu povo estará santificado. O seu povo será sem mancha, sem mácula, sem ruga. Ele vem para buscar esse. E esse é o seu povo. Deus reivindica para si. Se é uma das questões que Deus reivindicou aqui nesse livro de Ageu, foi essa questão, a santidade. Deus olhou para o povo e falou assim: assim é esse povo diante de mim. Estão imundos. E Deus queria santificar o povo. Hoje, gente, eu posso dizer para vocês, é tempo de santificação. Deus está à porta, Deus está voltando. Sua vinda está muito próxima. E Ele vem para buscar uma igreja santa. Ah, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, acontecendo isso, acontecendo aquilo. A questão é, Deus vem para buscar a sua igreja e sua igreja é santa. A sua igreja é santa. O seu corpo é santo. O seu corpo foi santificado pelo Senhor.
Olha só que interessante, Zacarias, que é um profeta que ele é contemporâneo a Ageu, ele está, ao mesmo tempo que Ageu está profetizando para o povo naquele momento, Zacarias também está profetizando. Dá uma olhada que Zacarias falou, capítulo 3, do verso 3 ao verso 10. Dá uma olhada. Capítulo 3, do verso 3 ao verso 10. Alguém lê para mim, por favor. Ora, Josué, trajando de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhes as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito um passo de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. O anjo do Senhor estava ali, protestou a Josué e disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Hoje, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, que são homens de presságio, eis que eu farei com o seu servo o renovo. Eis que eu farei com o meu servo o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da fogueira. Repara só, né? Esse aqui então é um profeta que está profetizando junto com Ageu, eles são os dois que estão profetizando naquela época, eles estão trabalhando, Deus levantou os dois ao mesmo tempo, e os dois estão falando em coisas muito próximas, os dois, a profecia dos dois, elas são próximas, elas se completam, né? E aí Deus fala através da vida de Zacarias: Ora, Josué, eu vejo Josué trajado de vestes sujas. Deus está falando para o povo, está falando para o sacerdote, está falando para o governador, está falando para todo mundo, está falando assim: ora, vejo Josué trajado de vestes sujas. Depois ele diz assim: eis que tenho feito que passe diante de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Deus fala para Josué: Josué, eu estou vendo você está trajado de roupas sujas, mas eis que eu estou passando diante de ti a tua iniquidade e eu vou te vestir de finos trajes. Repara só, Deus está falando com Josué e está falando para Josué o quê? Que Deus quer santificar e estará santificando Josué. Que ele está com roupa suja, mas que ele vai tirar essas roupas sujas, vai dar a ele trajes novos, limpos, finos. Ou seja, Deus está trabalhando e está santificando Josué. Depois ele continua. Verso 5. Põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Aqui, ó, vai pegando algumas palavras, que é muito importante. Aparece aqui a expressão cabeça. Se tem uma coisa que precisa ser santificada, é a cabeça. E mais: puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Olha só. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que aqui estão e aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir sobre o meu servo o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre essa pedra única estão 7 olhos, e eis que eu lavrarei a tua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. Tirarei, olha só, tirarei o quê? A iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Deus está falando aqui para Josué, e a primeira coisa que diz Josué, né, Deus fala para Josué que Josué está vestido de vestes sujas. Depois fala para Josué: eu vou tirar as suas vestes sujas e vou te dar trajes de linho fino, né? Fino linho. Vestirei de finos trajes.
Depois ele fala para Josué: eu vou colocar sobre a tua cabeça um turbante limpo. Depois ele fala assim: se andar nos meus caminhos, se observar os meus preceitos, tirarei a iniquidade desta terra. Irmãos, saibam de uma coisa. Se tem uma coisa que para Deus é fundamental, é a santidade. É a santificação. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. O salmista disse no Salmo 77, verso 13, disse: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. O caminho de Deus é de santidade. Primeira coisa que Deus tenta fazer conosco e nos inculcar é esse processo. Que Deus é santo e que os seus caminhos são santos. O caminho de Deus é de santidade. E sem santificação ninguém vem a Deus. Ninguém verá a Deus. O apóstolo Paulo disse assim para a igreja de Coríntios. Olha só. 2 Coríntios capítulo 1, verso 12. Porque esta é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência, de com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo. Esta é a nossa glória, de que com santidade e sinceridade de Deus, na graça de vida, temos vivido no mundo. Com santidade e sinceridade, na graça divina, temos vivido no mundo. Irmãos, é tempo de santificação. Mas fica a pergunta. Se eu estou sujo e eu encosto em algo limpo, não sou purificado. Como então ser purificado? Como ser santificado? Qual é o processo da santificação? Uma coisa está suja, aquela camisa está lavada. Se eu estou com uma camisa suja, se eu encosto numa camisa limpa, a camisa continua suja. O que eu faço? Eu tenho que tirar essa camisa e colocar uma camisa nova. Uma camisa limpa. Lava essa camisa e coloca uma camisa nova. Certo? Você vê aqui que Deus falou para Josué: eu vou tirar essas suas vestes sujas. E eu vou te dar umas vestes limpas, vou te dar trajes limpos, trajes finos, limpos. E sobre a tua cabeça vou colocar um turbante limpo. Ele estava com vestes sujas. Qual o processo de santificação? Como somos santificados? Deus reivindica para si santidade, mas como somos santificados? Veja lá comigo em Ageu, capítulo 2, verso 15 a 18. Alguém lê para mim. Verso 15 ao verso 18. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr-des pedra sobre pedra no templo do Senhor. Até onde? Até o verso 18. Antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Verso 18. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês novo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor. Considerai nestas coisas. Deus aqui nada mais, nada menos está fazendo o quê? Está mostrando o caminho para a santificação para o povo. Deus falou para o povo, perguntou para o povo, e Deus disse e afirmou: eu estou vendo o povo e para mim, aos meus olhos, o povo está sujo. E agora Deus mostra um caminho, Deus mostra uma direção, Deus mostra o caminho da santificação. Para mim, esses versículos mostram exatamente esse processo, esse caminho da santificação, esse caminho do tirar as vestes sujas e colocar as vestes limpas. Repara comigo, olha só o que Deus fala. Deus agora levanta aqui uma outra questão, né?
Deus já havia dito, né, o simples fato de eu tocar algo santo, isso não me santifica. Ele falou, se você está sujo e você simplesmente toca em algo santo, isso não vai te santificar. Então como ser santificado? Deus mostra o caminho. Olha só, nova Deus fala para o povo aqui, ó, verso 17. Repara só. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem, com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. A gente vê aqui um cenário, né? Desde o verso 15 a gente consegue ver um cenário. Eles estão passando por um processo de restauração e ainda estão num momento onde o seu redor é cheio de ruína, é cheio de problema, é cheio de dificuldade. A gente vê o verso 15, por exemplo, né, dizendo, né, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, né, ele começa a falar uma série de coisas que estão ali, que estavam lá. Aí no verso 16 ele fala assim, eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com saraiva, com toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. O povo de Deus está aqui novamente questionando o seu povo, novamente o povo está sendo colocado diante de Deus, ele está inquirindo e está fazendo com que o povo considere, faça análise da sua vida, do que tudo que está acontecendo, e aí Deus levanta essa questão, não houve entre vós quem voltasse para mim. Agora eu te pergunto, eles já não estavam em Jerusalém? Eles já não tinham voltado do exílio? O coração estava... Já tinham voltado do exílio, não tinha? Tinha ou não tinha? Já não estavam lá em Jerusalém? Mas Deus está falando assim, mas não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Aqui está um processo fundamental dentro dessa história da santificação. A santificação não é se você vai e toque alguma coisa limpa. Estou sujo, vem e toque coisa limpa. Eu sou santificado. A santificação começa, né, toda essa questão de santificação, ela está ligada a esse voltar-se, agora olha só, para Deus. Deus disse ao povo, não houve entre vós quem voltasse para mim. Gente, eu posso falar para vocês, santificação é tempo de santificação, é tempo de voltar para Deus. Em Atos, lá que a gente leu no começo do estudo, Atos capítulo 3, verso 19 e verso 20, diz, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. A fim de que venha do Senhor, da presença do Senhor, tempos de refrigério, aqui está duas coisas, arrependei-vos e convertei-vos. A condição da restauração, a condição do refrigério, do tempo de refrigério, do tempo de restauração. Deus deixa muito claro, porque Deus reivindica para si a santidade. Arrependei-vos, convertei-vos, voltai-vos para mim. Não houve entre vós quem voltasse para mim. Agora olha só, gente, essa questão toda que roda em torno de quem? De Deus. Ele disse, voltar para mim. Ele disse, não é voltar só para Jerusalém. O povo, né, tinha acabado de regressar do exílio para Jerusalém, para sua terra, para seu lugar, mas Deus ainda queria algo a mais, né? Não bastava voltar para Jerusalém, tinha que voltar para Deus. Não bastava a gente regressar somente para Jerusalém. A gente tem que regressar para Deus. O mais importante é voltar-se para Deus. O povo estava já em Jerusalém, mas ainda Deus estava falando assim, eu estou vendo e o meu povo ainda é imundo. Deus está falando com o povo dele. Vejo, assim é o meu povo, imundo. Não houve entre vós... Olha só que interessante, eles tinham voltado do exílio, o povo, todo o povo, inclusive Josué, o sumo sacerdote. Inclusive o sumo sacerdote, Deus está falando assim, eu estou vendo você com vestes sujas. E Deus fala assim, não houve entre vós quem voltasse para mim. Nem o sumo sacerdote.
Deus estava dizendo: não adianta voltar só para Jerusalém. Tem que voltar para mim. Se você quer ver a reconstrução da sua vida, é tempo de voltar-se não só para Jerusalém, mas para Deus. Na minha opinião, hoje, Jerusalém representa as igrejas. Representam as igrejas. Os templos, né? As igrejas, entre aspas. As igrejas, os locais de congregação, chamados igrejas, espalhados por aí, pelo mundo inteiro, de nomes em nomes diferentes, e mais nomes, e mais nomes, e mais nomes. Hoje há muita gente que regressou para o ambiente do povo de Deus, onde o povo de Deus deveria estar congregando, onde o povo de Deus deveria estar adorando, servindo e tudo mais. Há muita gente regressando, deixando outros arraiais, com outros nomes, com outros costumes, indo para os arraiais chamados igrejas. Tem muita gente. Hoje então, até o Ibope tem porcentagem de pessoas, o número já é enorme, é grandíssimo, né? Quanta gente já foi para esses arraiais, quanta gente já chegou em Jerusalém. Mas Deus talvez esteja falando assim: não houve entre vós quem voltasse para mim. Não adianta você estar simplesmente na igreja. Você tem que estar nele. Jesus disse: aquele que está em mim, permanece em mim, esse dará muito fruto. O negócio é estar nele. É estar em Cristo. Paulo disse: quero ser achado em Cristo. Olha onde ele estava querendo ser achado. Quero ser achado no culto de sábado, no culto de domingo, no grupo A Semente, nos estudos. Não, ele não disse isso. Ele disse: quero ser achado em Cristo. A questão toda aqui, gente, é voltar-se para Deus. O mais importante, né? O que realmente vai fazer toda a diferença é voltar-se para Deus. Hoje a gente vê igrejas aí lotadas, mas pouquíssimos são aqueles que realmente voltaram-se para Deus. Quantos estão entendendo? A santificação começa, meu amigo, só começa. Não é se você ficar tocando coisa limpa. Se você está sujo, você vai continuar sujo. Começa com uma mudança de direção total, né? Onde você se volta para Deus, e nessa história toda, como está lá em Atos, acontece arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos a Deus. Voltai-vos a Deus. Lamentações, Jeremias, logo que o povo foi para o exílio, logo assim que ele saiu da sua terra, Jeremias disse assim: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Jeremias estava vendo o povo indo embora. Nabucodonosor disse para o seu general, falou: mantenha Jeremias aí. Olha que coisa interessante. O próprio rei que estava tomando o povo, levando para o exílio, disse para o seu general manter Jeremias lá na terra. Você vê como Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Aí Jeremias ficou e começou a ver a desolação de Jerusalém, a Jerusalém sendo tomada, sendo devastada, o povo entrando, ficando só, né, gente morrendo, ficando só as pessoas com problemas, os indigentes, os problemas que estavam, né, as pessoas que estavam realmente numa situação terrível. E aí, ao contemplar aquele cenário todo, Jeremias disse: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Jeremias não disse assim: voltemos para Jerusalém. Ele disse: voltemos para o Senhor. É tempo de santificação, é tempo de voltar para Deus.
Tem muita gente que se engana, né? Diz assim, eu vou na igreja todo final de semana, eu vou na igreja toda semana, eu vou na igreja todo dia. Irmãos, isso é um engano. Se você não se voltou para Deus, não adianta nada. Isso é para nada. É um engano. É uma falsa segurança. Essa questão das coisas puras, né? Existe muita coisa. Não, eu faço isso, não faço aquilo, não vou em tal lugar, só que o coração mesmo. Isso aí é ficar querendo tocar coisa limpa com coisa estando sujo. Enquanto você não volta para Deus, continua sujo. Deus disse para o povo. O que Deus falou para o povo? Ele falou assim, não houve entre vós quem voltasse para mim. O que ele queria é isso. Vocês têm que voltar para mim. A santificação acontece não com ficar tocando coisa, querendo fazer coisa, estando impuro, querendo fazer coisa limpa. Já viu isso, né? Não. A santificação acontece quando eu volto para Deus. Que é Deus que me santifica. É Deus que me purifica. Deus tinha dito para Josué, eu vou tirar suas vestes sujas, eu vou colocar vestes limpas, eu vou colocar um turbante limpo, eu tirarei da minha terra a iniquidade. A obra de santificação é de Deus. Somos santificados em Cristo. Somos santificados no Senhor, com conversão, com arrependimento. Quando eu me converto ao Senhor, quando eu me volto ao Senhor, eu sou santificado. E mais, veja só. Verso 20 ao verso 22 de Ageu. Alguém lê para mim, por favor. Verso 20 ao verso 22. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala Zorobabel, governador de Judá. Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pelo estado do outro. A parte fundamental desse processo do que a gente está falando aqui, tudo isso está ligado. A gente está falando aqui que Deus estava querendo, viu no povo santificação, queria santificar o povo, disse ao povo para que o povo voltasse para ele, que até aquele momento nenhum havia voltado para ele. Aí Deus diz assim, veio a palavra do Senhor a Ageu, e disse assim, fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Aí olha só o verso 22. Derribarei o trono dos reinos e destruirei dos reinos das nações, a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Parte fundamental do processo de santificação, parte fundamental desse voltar-se para Deus. Deus disse a Ageu, derribarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, derrubarei os tronos, destruirei a força dos reinos. Irmãos, é tempo de destruir, de derribar os tronos dos reinos das nações. O que significa isso? Que é parte fundamental nesse processo de santificação. Se você está voltando-se para Deus, você só volta para Deus quando isso acontece na sua vida. Quando você coloca ele em primeiro lugar. Tem mais, tem mais. Você abre mão daquelas coisas que estão tomando o lugar dele, os reinos que não é o reino dele. Muito bem. Toda essa época do exílio, Deus faz sempre um paralelo entre dois reinos. A gente está vendo isso nos estudos de Esther. Mas você vê isso em todos os livros, desse período. Ageu, Zacarias, Daniel, Neemias, Esdras. Você vê em todos esses livros um paralelo. Deus sempre fazendo um paralelo entre dois reinos. O reino de Deus e o reino deste mundo. Os reinos deste mundo. Deus está sempre fazendo esse paralelo entre esses tronos, e aqui aparecem os tronos deste mundo, os tronos das nações, O que isso representa, gente?
estudos no lugar de Deus, nosso bem, nossa casa, nosso carro, enfim, tudo aquilo que não devemos. Pode estar num altar, pode estar num trono, pode estar reinando. Para ter reino tem que ter um Senhor. Pode estar como um Senhor, pode ser um Senhor. Gente, parte fundamental desse processo de santificação, desse voltar-se para Deus, se relaciona com essa questão reino. Reino. Deus disse: derrubarei os tronos, destruirei a força dos reinos. O que isso significa? Para o povo de Deus há somente um reino, há somente um trono, há somente um Senhor. Santificação é destronar outros reis, é destronar outros tronos, é destruir a força de outros reinos, das nações. Eu acho muito interessante essas expressões, porque ele está relacionando a outros povos, a outros deuses. Naquela época, era outras culturas e tudo mais. Ele está falando assim, esses tronos todos eu tenho que derrubar. E aí ele coloca uma expressão aqui que é muito importante: destruirei a força dos reinos das nações. Para o povo de Deus há somente um reino, para o povo de Deus há somente um trono que deve permanecer, o trono de Deus, o trono do reino dos céus. Todo e qualquer outro trono, disse Deus, derrubarei, derrubarei. E aí olha só, se pudéssemos colocar em poucas palavras o que é de fato voltar-se para Deus, porque fala volta para Deus, mas aí você fala assim, mas o que é voltar para Deus? Por isso que ele fala convertei-vos, é se libertar de todo o velho homem, tudo que vem junto. Convertei-vos, voltar-vos para Deus. Não é meio termo. Não é. Porque hoje as pessoas querem Deus, mas elas não querem abrir mão das coisas. O que é o mundo, né? Hoje a gente fala do mundo, cara, a pessoa que não está no mundo. Tem muita gente que fala assim, a pessoa não vem no culto. Vocês têm que entender aqui, olha só, pega aqui o cenário, gente. O povo tinha voltado para Jerusalém, mas Deus só falava assim, não houve entre vós quem voltasse para mim. O povo já está em Jerusalém, já voltou do exílio, e Deus falou assim, eu tenho que destruir os tronos. Onde vieram os tronos? No povo. O povo voltou com trono, com reis, senhores. Voltar-se para Deus é derrubar outros tronos para que Deus seja Senhor, para que Deus seja Rei. Há muitos assentados no trono. Pode ser vários os tronos. Pode ser seu sonho, pode ser sua cobiça, pode ser o seu próprio eu. Estes tronos são tronos das nações por aí. Daqueles que não têm o Senhor, daqueles que não têm Deus, daqueles que Deus não é rei, daqueles que Deus não é soberano, daqueles que Deus não domina sobre eles. Estes são os outros tronos que Deus está falando. E Deus disse ao seu povo, eu vou destruir os tronos. Eu vou tirar a força desses tronos. E todos esses tronos devem cair, e Deus disse assim, olha só, Atos capítulo 2, verso 36 disse assim, olha o que Pedro disse, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro disse, estejam absolutamente certos que Deus o fez Senhor, Deus fez Jesus Senhor. E essa palavra no original aqui, Senhor, é a mesma palavra que se usava naquela época para os imperadores, né? O imperador romano, para César. Paulo aos romanos foi enfático e disse, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
Confessar Jesus como Senhor não é o que muita gente entende hoje. Vem aqui na frente, confessa Jesus como Senhor. Vocês têm que, quando a gente tira a coisa do contexto, a gente perde o sentido original da coisa. Jesus está falando para Paulo estava falando com romano. E para romano falar que alguém era Senhor, por isso ele está falando assim para romano: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, né? O romano já sabia certamente o que isso significava. Quer um exemplo? Vocês viram um vídeo ontem. Vocês viram ali o testemunho daqueles irmãos no Irã, né, confrontando, né, sendo confrontado com um sistema, com um regime opressor, e eles disseram: não, Jesus é Senhor. E eles confessavam: Jesus é o Senhor. Agora preste atenção no que isso implicava na vida deles. O que isso implicava? Para muitos, a própria vida. Quando Paulo fala para os romanos, está no mesmo contexto. Naquela época, o cara falava que era Senhor, o que ele fazia? Muitos pagavam com aquilo. Olha nos livros de história para você ver. Vai lá para Roma, vê as ruínas. Vê o circo romano, vê o circo Máximos. Dá uma olhada lá para você ver o que tem lá. Aquele circo lá, aquela arena, né? Não o Coliseu, tem uma arena lá em Roma, que aquilo lá era para os leões comerem os cristãos. E os romanos ficavam se divertindo. E Paulo está falando para romano: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, será salvo. O que ele estava querendo dizer na verdade? Ele está falando assim: olha, Jesus tem que ser o Senhor da sua vida. E você tem que confessar isso. Jesus é Senhor. Jesus, ele quer, né, ser entronizado na nossa vida. A gente canta isso, mas a gente não entende o que às vezes a gente está cantando. Seja entronizado, né? A gente não canta. A gente nem está entendendo o que a gente está cantando. O que a gente está falando? Que Deus seja Senhor, que Deus assuma o seu trono, assuma o seu lugar. Confessar Jesus como o Senhor em teu coração, ele disse. Se confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres em Deus, olha onde a coisa vai, gente. Olha onde a coisa entra. Coração. Em teu coração, eis o local onde Deus quis reinar. Quis e quer reinar. Quando Jesus esteve entre nós, gente, diz a palavra que Jesus não tinha casa, não tinha lugar onde dormir, não tinha nada, tudo era emprestado. Sabe por que Jesus veio para cá e nunca teve lugar para onde reclinar a cabeça, como ele disse mesmo? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe por quê? Porque Deus escolheu só um lugar para habitar: o teu coração. Jesus ou está no teu coração ou não está em lugar nenhum na sua vida. Ou ele entra e ele reina, ou você vai ver ele, como você vê em Apocalipse, ele do lado de fora batendo, querendo entrar. Jesus falou lá para a igreja do Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se ouvires a minha voz e abrires, eu entrarei e cearei convosco. Jesus, ele quer entrar. Jesus, ele quer reinar. Destruirei a força dos reinos das nações. Eis o processo de santificação de Deus. No Senhor, os reinos das nações perdem a força. No processo de santificação, Deus enfraquece a força do reino do mundo. O mundo perde a sua força, o mundo perde o seu domínio, o mundo perde o lugar no trono. Assim ele pode ser entronizado, assim ele pode ser revelado, assim ele pode resplandecer. Ele quer o trono, gente. Jesus quer o trono, porque ele é rei, porque Deus o fez Senhor. Jesus quer hoje destruir a força destes reinos na sua vida. Se você passa por um processo de restauração, saiba, é tempo de destruir a força destes reinos. É tempo de destruir a força destes reinos. Jesus deixou claro para nós como essa força ela é destruída. Como essa força é,
colocada de lado, como isso acontece de fato na nossa vida. Quando Jesus ele é entronizado, quando Jesus de fato assume um papel de rei, de Senhor nas nossas vidas. Como essa força ela é enfraquecida, destruída no Novo Testamento, tem uma regrinha básica para qualquer cristão que quer realmente sua vida no Senhor. Uma regrinha básica, que esse aqui está o processo de fato, de voltar-se para Deus, de converter-vos a Deus. Aqui está o segredo. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Aonde que os tronos são destronados? Aonde que ele perde a força? Na cruz. Não tem outro lugar, gente. Não tem outro lugar. É negar a si mesmo, é cruz. A cruz é o lugar onde os tronos caem. Não tem lugar para trono na cruz. Não tem. Cruz não é lugar de trono. A cruz é o lugar onde a força dos reinos ela é destruída, para que Deus possa ser glorificado. Irmão, saiba disso, sem cruz não há verdadeira santificação. Sem cruz não se volta para Deus. A cruz é o lugar do encontro. A cruz é o lugar onde isso fica, onde você se nega, onde isso perde força. E Deus é exaltado, onde Deus é levantado, onde Deus é glorificado. É a cruz. Restauração sem cruz não é restauração. Não adianta você voltar para Jerusalém. Se você volta para Jerusalém, você não volta para Deus. Você lembra? O saquetel continua furado, né? A ferrugem continua lá. Você viu de Deus falando aqui para o povo: levantei ferrugem, fiz um monte de coisa e não teve entre vós quem voltasse para mim. É tempo, irmãos, de novamente nos humilharmos nos pés da cruz. A cruz é o lugar da redenção. A cruz é o lugar da salvação. A cruz é o lugar da redenção. Tudo isso, tudo fora disso é religiosidade, e religiosidade falsa. A máscara continua, a frieza continua, os tronos continuam, o exílio continua. É interessante, porque o povo volta do exílio, vem para Jerusalém, chega em Jerusalém, mas o povo ainda está no exílio. E os tronos ainda estavam lá, precisavam ser destruídos. Ainda estava escravizado. O trono tinha que cair. O trono tinha que perder sua força. Ele tinha que negar aquilo. Ele tinha que dizer: é Deus o Senhor, é Deus o meu Senhor. Entregar a vida e voltar a vida para Ele, negando os tronos, negando tudo que esse mundo pode oferecer, que esteja no lugar de Deus. Para finalizar, Ageu capítulo 2, verso 19 e depois o verso 23. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia os abençoarei. Pula para o 23, por favor. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Nestes dias, em resumo, o que a gente viu? Hoje é tempo de avaliar se a nossa ótica está em acordo com a ótica de Deus. É tempo de considerar a nossa vida, considerar o passado, considerar tudo que Deus tem falado. É tempo de agradar e glorificar o Senhor em primeiro lugar. É tempo de atender a voz do Senhor. É tempo de temer ao Senhor, é tempo de despertar. É tempo de renovar a visão em Deus. É tempo de se fortalecer no Senhor. É tempo de vencer o medo. Tempo de crer, confiar, aguardar na palavra do Senhor.
é tempo de santificação, é tempo de voltar-se para Deus, é tempo de destruir, derribar os tronos dos reinos das nações. Se isso for uma verdade na sua vida, irmão, se isso for uma verdade na sua vida, saiba de uma coisa: o Senhor disse: desde este dia vos abençoarei. Verso 19 diz, Deus disse para o seu povo: a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Depois Deus disse: tomar-te-ei, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhei, diz o Senhor dos Exércitos. Deus aqui está falando com Zorobabel, está falando ali com o seu povo, e Deus está falando para eles: se você ouvir minha voz, se isso é a verdade na vida de vocês, se esse é o tempo que vocês estão vivendo, deste dia em diante vos abençoarei. Deus termina falando de bênção. Deus termina falando de bênção. Deus termina falando sobre a reconstrução que termina em bênção. Deus sempre quis abençoar o seu povo. A ideia de Deus sempre foi a bênção. O plano de Deus sempre foi a bênção, a reconstrução, em tomar o seu povo, em fazer do seu povo como um anel de selar, né? Um povo escolhido, um povo separado para o Senhor dos Exércitos, um povo como um servo para servi-lo, para adorá-lo, para buscá-lo, né? Para entronizá-lo. Esse sempre é a vontade de Deus. É dia de bênção, gente, é tempo de bênção. Se isso é uma verdade na sua vida, é tempo de bênção do Senhor. Deus permitiu tudo isso na vida do povo porque Ele queria abençoar o seu povo. Assim, irmãos, que assim seja, para a glória do Senhor, para o louvor do seu nome, para o engrandecer do seu reino, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero orar por salvação, quero orar por santificação, quero orar por voltar-se para Deus, quero orar, Pai, para que haja um entronizado Senhor nas nossas vidas. Quero orar para que o Senhor reine, para que o Senhor se faça Senhor com poder e glória nas nossas vidas. Senhor, destrua a força dos reinos, destrua a força, Senhor, dos cavalos, dos seus senhores, daqueles que cavalgam com força, Senhor, neste reino. Senhor, faz-se presente, Senhor, falando no íntimo, no coração, lavando, purificando, tirando as vestes sujas, trazendo, Senhor, uma mente nova, renovada em Cristo, trazendo, Senhor, um coração novo, Senhor, feito novamente em Cristo Jesus. Senhor, que haja novo nascimento. Oro por novo nascimento, oro pelo batismo do Espírito Santo, oro por uma salvação verdadeira, por uma transformação legítima, oro por um voltar-se verdadeiro para Ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, é tempo de restauração, é tempo de restauração do testemunho do Senhor na nossa vida, é tempo de restauração, Senhor, do Seu reino, do Seu trono sobre as nossas vidas. Senhor, venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. Santificado seja o Teu nome, Senhor. Santificado seja o vosso nome, Senhor, nas nossas vidas. Glorificado seja o vosso nome, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que estão ouvindo essa mensagem, estão querendo entregar a sua vida para Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda todo mal, que o Senhor quebre todo grilhão, que todo e qualquer levante na mente, Senhor, no coração do inimigo, o Senhor repreenda na autoridade do nome e do sangue de Jesus Cristo.
Que haja libertação, Senhor, no nosso meio. Que haja libertação dos tronos que aprisionam, Senhor, que fazem com que nós sejamos exilhados, Senhor, escravos. Que haja, Senhor, o cair, Senhor, dos tronos, pelo poder do Teu nome, pelo poder do Teu Espírito, Senhor, agora, em nome de Jesus. Queria dar a oportunidade de você se colocar, orar diante de Deus. O texto fala sobre voltar-se para Deus. É você que tem que voltar, a gente não pode fazer isso por você. Ninguém pode fazer isso por você. Você tem que tomar um passo, você tem que tomar uma direção, você tem que tomar uma posição diante de Deus. Não é vir para a igreja, é voltar-se para Deus. Não é vir para o grupo, é voltar-se para Deus. É entregar, rasgar o seu coração, reconhecer os seus pecados, reconhecer aquilo que tem dominado a sua vida, que tem reinado na sua vida. Pode você ser você mesmo. Você pode ser o reino da sua vida. Você pode ser o rei da sua vida. Você tem que se arrepender disso. Então vou dar hora, vou dar um minuto, vou dar um tempo para você se colocar diante de Deus. Se alguém aqui sente liberdade de orar, fique à vontade, em nome de Jesus.